Se você está na sua preparação do teste do IELTS, você provavelmente já se deparou com um negócio chamado Writing Tasks, não é mesmo? As tarefas do writing, aquilo que você vai ter que fazer lá na hora da redação. E aí, na aula de hoje, eu quero falar com você sobre algo que tira ali o sono, a preocupação de muita gente, que é como começar a escrever direito. E eu vou usar aqui especificamente a Task 2 para poder fazer essa aula com você. Bora lá? Se você não me conhece, tá chegando aqui agora, meu nome é Simon Mamed, o que eu faço aqui é treinar as pessoas para que elas possam atingir a nota delas para poder imigrar, estudar ou trabalhar em um outro país, utilizando o teste do IELTS para isso. Na aula de hoje, a gente vai abordar aqui como começar a escrever a redação da Task 2 direito. Veja bem a especificidade, hein? Não estou falando da Task 1, nem do Academic, nem do General Training. Eu estou falando aqui da Task 2, que é razoavelmente comum entre as duas modalidades, tanto no Academic quanto no General Training, né? A gente vai ver aqui hoje como que você começa escrevendo a introdução de maneira correta, porque muita gente já se perde logo ali no começo da redação e aí tudo desanda. A pessoa perde o tempo, a pessoa perde a linha, a pessoa sai do tópico e aí o examinador simplesmente já vai olhar aquilo ali com um olhar depreciativo, diminuindo a sua nota a cada linha que ele passa. Vamos ver como que a gente evita isso hoje. Então vou colocar na tela aqui. Primeira coisa para a gente poder começar a trabalhar que você tem que saber é o seguinte, olha só, a introdução é o cartão de visitas de uma redação. Por quê? A introdução é a primeira coisa que o seu examinador vai ver. No teste do IELTS não é muito comum esse negócio de colocar título na redação. Então, a introdução é literalmente a primeira coisa que o seu examinador vai ler. Vou até colocar isso aqui, ó. A introdução é a primeira coisa que o examinador lerá. É a primeira coisa que ele vai ver. E aí, a gente vai ver aqui os detalhes para você poder escrever uma introdução de quem tira ali 7 para cima. Tá? Eu não vou abordar tanto o restante da redação, eu quero passar essa aula aqui analisando só a parte da introdução, porque tem bastante detalhe para a gente olhar aqui, e se você escreve uma boa introdução, já é um bom indicativo para o restante da sua redação, tá? Seguinte, o que basicamente tem que ter numa introdução da redação, seja ela do acadêmico, seja ela do general training. Duas coisas para você aqui, ó, extremamente importante colocar na redação. Vou colocar aqui, ó, redação 7+, hein? Uma redação desse nível aí, de conseguir tirar 7 para cima. É o seguinte, duas coisas. Qual é a problemática abordada? Do que você vai falar naquele texto? Qual que é o problema? Qual que é a discussão que existe ali naquele tema? Sempre tem, e você tem que deixar isso claro. 2 para você aqui, apresentar a sua tese. Como assim, professor? Apresentar a tese. Simples demais. Olha aqui. Vou abordar um por um aqui para você, para a gente poder entrar em mais detalhes, porque isso aqui é o cerne, né? É aqui que está toda a parte central de uma boa introdução da Task 2 do IELTS. Quando a gente fala de problemática abordada, o que o seu examinador quer ver aqui? Ele quer ver basicamente se você entendeu o tema. Por quê? Lá na introdução, eles vão te dar um tópico, depois a gente vai ver ali nos exemplos, eles vão te dar um tópico para você falar, e na introdução, você já tem que mostrar que você entendeu o que é o tópico. E para isso, você precisa falar qual que é a problemática, qual que é a discussão que existe por trás daquele tópico, por trás daquele assunto. Então, quando você traz isso para a questão, você mostra que você entendeu o que vai ser tratado ali, o que é o problema. Segundo ponto aqui, quando você apresenta a sua tese, você já mostra se você tem um caminho claro de redação. Isso mostra para o seu examinador se você vai escrever de forma clara aquela redação. Porque você já mostrou o que é o problema e você já mostrou qual é a sua opinião, o que você vai falar sobre aquilo. Porque não basta você falar que tem um problema e ficar só nisso. Existe um problema, existe um problema, existe um problema. Não, qual é a sua opinião sobre esse problema? De que lado que você está entre essas várias opiniões que possam existir, né? Então, uma excelente dica aqui para você, ó, excelente orientação.
colocar nem dica, vou colocar orientação para você. Presta atenção. Imagina uma pessoa, antes de eu escrever aqui, imagina uma pessoa que não tem o tema. Eu não sei o que que é o tema. A pessoa não tem o tema, vamos supor que essa pessoa seja eu. Eu não tenho o tema da redação, não sei qual que é o problema. A única coisa que eu tenho é a sua introdução. Aí pensa aqui, ó, se eu ler apenas a sua introdução, eu sei dizer o que que é o problema que vai ser tratado ali e o que que você pensa sobre esse problema? Se sim, você fez uma excelente introdução. Basicamente, é isso aqui que você tem que prestar atenção na hora da introdução. Olha só, se apenas a introdução for lida, é possível deduzir qual é o tema, qual é a opinião do escritor, fica com essa orientação aí para você. Isso aqui, se você pudesse guardar um ponto dessa aula aqui e fosse isso, isso aqui eu já estaria satisfeito, tá? Porque você já teria guardado ali o ponto central, nevrálgico da introdução da redação. Isso aqui. Mas eu quero ir adiante com você e eu vou te colocar algumas coisas para você não fazer e depois vou dar exemplos práticos para você. Presta atenção. O que não fazer na introdução? Vamos lá. Primeira coisa para você aqui, não repetir o enunciado literalmente. Parece óbvio, né? E é óbvio mesmo falar isso aqui, mas o óbvio precisa ser dito às vezes, né? No enunciado já vai dizer qual que é a problemática, não há a menor necessidade de você copiar ipsis literis, igualzinho está no enunciado. Não faça isso, você está perdendo linhas valorosas e preciosas ali do seu texto para escrever da forma certa. Você tem sim que mostrar para o seu examinador que você entendeu, mas ó, usar as próprias palavras. Usar as próprias palavras. O seu examinador vai ver ali se você é capaz de usar paráfrase, tá? Então não repita, obviamente, né, existem palavras que não tem como. Você vai falar de tecnologia sem falar a palavra tecnologia. Não tem jeito, você vai acabar repetindo algumas palavras do enunciado, você não precisa substituir todas. Mas a ideia central, ela pode ser dita de diversas formas, e é esse que é o grande ponto aqui, tá? Segunda coisa para você aqui, ó, não generalizar a abordagem. Às vezes, eu pego redações para corrigir, eu, o pessoal da equipe aqui, até nas lives de correção de redação, às vezes eu pego, aí a pessoa começa lá uns negócios assim, ó, presta atenção. Na introdução, a pessoa já me vem soltando essa aqui, ó. Since the dawn of time, parará, 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 né? Desde o surgimento dos tempos. Ou então ela solta lá, people have written essays about. As pessoas têm escrito dissertações sobre. Quer dizer, um negócio totalmente vago, generalizado. Isso aqui, o seu examinador olha para esse tipo de coisa aqui, ó, e ele percebe isso como encher linguiça. Isso tira sua nota. Ah, mas eu preciso encher o tempo, porque senão eu não vou conseguir escrever o mínimo de palavras. Você precisa melhorar o seu vocabulário e não ficar enchendo linguiça na hora da prova, tá? Próximo aqui para você, de não fazer. Não anunciar o que vai fazer. Eu gosto sempre de dizer, você não é o anjo Gabriel. Igual chegou lá o anjo Gabriel para anunciar a Nossa Senhora o plano salvífico de salvação, de que ela ia ser a mãe de nosso Salvador, Senhor Jesus Cristo. Você não precisa anunciar o que que você vai fazer. Não faça isso. Então, nada de você chegar lá e fazer assim, ó. In this essay, I will discuss. Não precisa. Não precisa. Você não precisa anunciar aquilo que você vai fazer. Faça. Você não é um anjo. Vai lá, já faça. Beleza? Próxima coisa aqui para você, não deixar a opinião para o final do texto. Tem gente que acha que a opinião, a sua opinião, ela deve ser deixada só lá para a conclusão. Errado. Você não só pode, como deve, já colocar ela aqui na introdução. É aquilo que eu te falei. Lembra que, ó, se apenas a introdução for lida, é possível deduzir qual é o tema e qual a opinião do escritor. Isso aqui é que demonstra se você escreveu uma boa introdução ou não. Eu já tenho que saber o que que você pensa daquele tema. Não fica poupando as coisas não, já coloca aqui, beleza? Então tá, agora a gente vai partir para os exemplos práticos. Vou colocar aqui para você
2 prompts, né, 2 comandos de questão e vou dar 2 exemplos aqui do que seriam, respostas adequadas, né. E quando eu falo respostas adequadas, obviamente eu não vou escrever a redação inteira, vou colocar aqui 2 exemplos de começo de introdução ou de introdução para você poder utilizar, tá. Antes de fazer isso, quero até deixar já aqui para você, eu vou falar para deixar no link da descrição aqui, o curso intensivo de redação, que é o IRI, é o Instrução de Redação para IELTS. Se você está buscando algo intensivo, né, dentro do IRI eu não ensino as técnicas do writing, né, porque são várias técnicas, mas dentro do IRI eu ensino como que faz para você escrever uma redação que tira mais de 7 na hora do teste do IELTS. É um curso intensivo, um mini curso, vou deixar o link ali na descrição para você, vai lá e dá uma olhada, tá? Vamos lá, colocar aqui, ó, exemplos práticos. E aí eu vou, deixa eu copiar aqui, prompt da questão. O prompt é o comando da questão para você, tá? Vou colocar aqui, ó, prompt. Olha lá. Some people think that handwritten letters still have value in today's digital world, while others believe they are outdated and unnecessary. Discuss both views and give your own opinion. O que está falando aqui? Algumas pessoas acham que cartas escritas à mão ainda têm valor no mundo digital de hoje, enquanto outros acham que elas já estão fora de moda e são desnecessárias. Discuta ali, debata os 2 pontos de vista e dê sua opinião. Obviamente viria mais algumas instruções, né, como escreva pelo menos 250 palavras, tal, 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 mas eu estou tirando isso aqui para a gente ser mais conciso. Então, isso aqui seria o prompt da questão, o comando. O que seria um exemplo de resposta aqui? Tá? Eu já deixei aqui preparado, obviamente, para a gente não perder tempo, mas o que seria um exemplo de resposta aqui? E eu vou te mostrar, e depois você vai ver lá no final que eu vou dar um bônus, e eu vou te mostrar aqui um negócio que vai chocar sua cabeça. Preste atenção aqui nessa resposta. Olha lá, ó. While some people continue to value handwritten letters as a personal and meaningful form of communication, others argue that they have lost their purpose in the digital age. In my view, although handwritten letters carry sentimental value, digital communication is far more practical and relevant today. Traduzindo, enquanto algumas pessoas continuam a valorizar as cartas escritas à mão como uma forma de comunicação cheia de significado e pessoal, outros debatem que elas já perderam seu propósito nessa era digital. Na minha visão, embora as cartas escritas à mão carreguem um valor sentimental, a comunicação digital é muito mais prática e relevante hoje em dia. Beleza. Coisas para você que a gente já falou. Ainda tem alguns pontos que a gente não falou e que eu vou falar mais na hora que eu falar do bônus, mas coisas que a gente já falou aqui. Primeiro, não tem problema eu repetir pontos do prompt. Olha o prompt aqui, ó, handwritten letters, certo? Olha aqui, ó, handwritten letters, handwritten letters. Repetir 2 vezes ainda, para te mostrar que não tem problema. Por quê? Se o tópico da questão tudo gira em torno de cartas escritas à mão, não tem problema eu falar cartas escritas à mão, cartas escritas à mão, não tem problema. Não tem problema, mas veja como que eu trouxe o problema. Qual que é o problema? Que alguns acham que já está fora de moda, enquanto outros acham que ainda é válido. Eu falei a mesma coisa aqui, ó. Enquanto algumas pessoas continuam a valorizar as cartas escritas à mão, tarará, tarará, outros debatem que elas já perderam o seu propósito. Eu trouxe a controvérsia. Eu trouxe qual que é o problema. E que mais que tinha que fazer? Lembra lá? A minha opinião. Olha aqui. In my view, na minha opinião, embora tarará, tarará, tarará. Repare, eu quero que você repare isso. Vou até marcar aqui, ó. Preste atenção, ó. Repare. Neste parágrafo, eu já estou defendendo a minha opinião? Pare e leia. Neste parágrafo, eu já estou debatendo a minha opinião? Não. Não estou fazendo isso. Eu apenas a mencionei. Então, cuidado para você não tornar a sua introdução um parágrafo de desenvolvimento e começar a discutir as coisas aqui, tá? Cuidado com isso. Vamos lá, vou trazer um outro prompt aqui de um outro assunto para você ver também, para a gente ficar com 2 exemplos, né? Olha lá, ó. Segundo prompt. Some people believe governments should invest more in public transport instead of building new roads. To what extent do you agree or disagree? Essa expressão aqui, né? Bom, vamos traduzir de uma vez, eu já falo dela aqui, ó. Algumas pessoas acreditam que o governo deveria investir mais em transporte público ao invés de construir novas estradas. Até que ponto você concorda
ou discorda. Olha essa expressão que bacana, né? To what extent? Até que ponto ou em que ponto você concorda ou discorda disso? Então, veja que neste aqui, ó, o que era pedido de mim era que eu discutisse ambos os pontos de vista. Agora eles já me pediram em que ponto eu concordo ou discordo. Tá vendo? Vamos ver aqui uma resposta aceitável também aqui, né? Olha lá, ó. It is often argued that public funds should prioritize transport systems, such as buses and trains, rather than road expansion. Because public transport is more sustainable and reduces traffic congestion, I completely agree with this view. Olha lá, novamente, voltando ao raciocínio da nossa análise aqui. Cadê a controvérsia? A controvérsia é que alguns acreditam que o governo deveria investir mais em transporte público, enquanto outros acreditam que o governo deveria investir mais em construir mais estradas. Essa é a controvérsia. Vamos ver se ela está na introdução. Olha lá, ó. It is often argued that public funds should prioritize transport systems, such as buses and trains. Dei até exemplo aqui, né? Ó, é geralmente discutido ou debatido que o governo, public funds, né? Public funds, dinheiro público, gastos públicos, deveriam priorizar o transporte público, como, por exemplo, ônibus e trens. Aqui eu já estou dando um indicativo do que talvez eu fale lá no desenvolvimento. Rather than road expansion. Ao invés de expansão de estradas, ou seja, ao invés de construir mais estradas. Tá ali a controvérsia. O que mais que tinha que ter? A minha tese. Cadê a apresentação da tese? Olha lá. Because public transport is more sustainable and reduces traffic congestion, I completely agree with this view. Olha aqui, ó. Porque o transporte público é mais sustentável e reduz o congestionamento do trânsito, eu concordo completamente com essa visão. Olha só, eu disse aqui, ó, qual é o grau, em que ponto eu concordo. Eu concordo completamente. Eu concordo completamente. E embora eu tenha usado aqui o because, aqui eu não estou debatendo, porque eu não estou desenvolvendo o meu raciocínio. Eu só apontei o que eu vou falar. Da mesma forma que aqui eu apontei os exemplos. Tá tudo bem. O que eu não posso fazer aqui é começar a debater esse lado e começar a debater esse lado na introdução. Isso eu não posso fazer de forma alguma, tá? Agora, o que eu ia falar para você é o seguinte. Te disse que eu ia colocar um bônus aqui para você. Vou ter que colocar em caixa alta aqui. Qual é o bônus? Aprenda a usar o Kali. Professor, o que é Kali? Se você não sabe o que é Kali, você precisa calar-se e aprender. Tô brincando. O que é o Kali? O Kali é o que eu ensino para os meus alunos lá do UIC, né, que é o programa completo de IELTS, que é o que deveria ter nas suas redações em termos subjetivos, em termos de conteúdo, de matéria. Olha ali, Kali, só para você saber, ó, é uma sigla que eu criei para falar. Olha lá, ó, Complex Structures, Advanced Words, Linking Expressions, Idioms. Isso deveria existir dentro da sua redação. No speaking também, mas você conversa por outro lado. Isso deveria estar na sua redação, porque isso aqui garante uma nota acima de 7, quando você aplica, né? Bem aplicado. E aí, só para te dar um exemplo aqui do Kali, as complex structures, né? Eu não vou entrar no detalhe aqui do que são as estruturas complexas, porque isso demoraria de ficar uma outra aula só nisso aqui, mas eu vou apontá-las aqui para você. Ó. Vou começar por esse prompt, essa resposta que está aqui já, né? Quando eu pego e falo isso aqui, ó, because public transport is more, eu já estou tornando essa frase toda aqui uma sentença complexa. Quando eu pego e falo aqui, enquanto alguns continuam a valorizar, estou tornando essa frase complexa. Quando eu uso esse although, estou tornando essa frase complexa. Então, na minha própria introdução, eu já estou introduzindo o Kali. Na introdução. Não deixe para concentrar todas as suas forças do meio para o fim do texto. Divida-as. Tá? Tem que espalhar as suas forças ali pelo texto inteiro. Beleza? Muito bem.
Espero que você tenha aproveitado esta aula aqui bastante. Se ficou muito denso para você o conteúdo, eu recomendo que você volte para você poder aprender tudo dessa aula aí. Inclusive, vou deixar aqui na descrição o link para você entrar em contato, caso você já queira começar a sua preparação para o teste do IELTS e saber mais sobre o UIC, que é o Ultimate IELTS Coaching, o programa completo de IELTS. Aproveita, deixa o seu like aqui na aula se você gostou. Comece a me seguir aqui, considere, né, a se inscrever aqui no canal se você ainda não é inscrito e aproveita e compartilhe com quem vai fazer o teste do IELTS também. A gente se vê na nossa próxima aula. Até lá!